Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, hoje é dia 15/6/2021 e vamos lá para as notícias. Vamos começar com o dólar, porque o dólar ontem caiu, olha que benção. O dólar ontem caiu para R$ 5,07. Podia cair para um 5,02, mas tá bom demais. Ele caiu, teve uma baixa de 1,01%. Ótima notícia, gente. Quem sabe essa semana que a baixa é dos 4,99. Vamos ver como é que vai ser. Tô com esperança, hein? Tô com expectativa boa. E para emendar mais uma ajuda nessa queda, ontem o Bovespa subiu 0,6%, fechou em 130.207. Muito bom. Eles estão falando que não está conseguindo superar a barreira dos 131 mil pontos. Já estão trabalhando no psicológico das pessoas que tem uma barreira em 131 mil pontos da Bovespa. E ontem ela deu um pico, 131 mil, e depois voltou de novo. Então, a expectativa é esse daí. Só que tem um porém. O DAX, por exemplo, hoje subindo mais 0,5%, 15.747 pontos. Ou seja, eles estão assim subindo. Todos os lugares subindo, menos o Brasil. E por que as bolsas da Europa estão subindo, professor? Porque nós estamos tendo uma enxurrada de inflação no planeta. E quando aumenta os preços das coisas, aumenta o faturamento das empresas. Então é onde as empresas estão captando mais dinheiro. Encontrar uma forma de fazer com que as empresas engordem mais, fiquem mais endinheiradas, né? Criando inflação até em países ricos, porque quando é país pobre ele já acostumou e já criou os gatilhos para recuperar isso daí. E quem que diminui dinheiro de quem? Diminui o dinheiro do cidadão, das pessoas. A pobreza começa a aumentar no planeta. Quando a pobreza começar a aumentar em um nível bem grande no planeta, não só aqui nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas em países ricos também, aí nós vamos ver congestões brotando de todos os países, e é onde as pessoas vão estar preocupadas com os seus empregos, e os governos vão falar assim: olha, gente, a gente pode dar o que comer para vocês, alguma coisa, se você pegar em suas mãos algo bélico e ir contra os nossos inimigos. Quem sabe? Isso já aconteceu na história do passado, pode acontecer de novo. Já vimos essa cena. Então vamos que vamos para as notícias, vamos lá. Infomoney. Com juros baixos, número de acionistas nas empresas do Bovespa mais do que dobra desde 2019. Levantamento mostra que a Azul foi a empresa com maior ganho de investidores. Vivo foi a única do grupo a registrar queda de acionistas no período. A queda das taxas base de juros desde 2019 tem contribuído para um forte aumento na base de investidores de pessoas físicas na Bovespa, que buscam retornos mais atrativos em meio a retornos espremidos da renda fixa. Bom, muito bem. Se a pessoa entrar como investidor, colocar o dinheiro lá e largar lá um tempo, beleza, vai ter um bom retorno sim. Provavelmente tenha, se não escolher muito errado, né? Procurar empresas que têm pelo menos o seu balanço algo sólido e não empresas muito endividadas, aonde a dívida é muito superior que o patrimônio líquido dela, por exemplo. É uma dica que eu deixo aí para você. Se a empresa tiver dívida superior que o patrimônio, que o imobilizado dela, o patrimônio líquido não, que o imobilizado dela, ela não tem muita estrutura para pagar as dívidas que tem. Porque numa falência, por exemplo, ela poderia vender os seus imóveis e pagar a dívida. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E tem muita empresa que tem muito mais dívida do que patrimônio. Então, é algo que se tem que tomar muito cuidado. Claro que tem outras coisinhas? Tem. Tem que ver estoque, tem que ver vendas, não tem. A receber, tem um monte de outras coisinhas. Claro que tem. Mas a premissa
promessa é essa, porque se a empresa fez dívida tamanho ao qual, aonde o próprio imobilizado dela é superior, o imobilizado dela, a dívida é superior que o imobilizado, é problema. Quando você vai financiar uma casa, o banco não pega e fala assim para você, olha, é no máximo 30% do valor do imóvel. Quando o banco é bom, ele fala assim, no máximo 50% do valor do imóvel. Pois é. E por que a empresa é normal e é sadio quando pega o empréstimo no mesmo valor do imóvel? Ela vai querer pagar? Ela fala assim, eu construo outro com o dinheiro que eu tenho que pagar, eu faço outro. Se você tivesse, vamos lá, você pegou dinheiro emprestado. Você pegou um imóvel seu que tá velho lá, todo lascado, você colocou lá. Ele valia 1 milhão, seu imóvel. E aí você vai no banco e pega o empréstimo. Ó, meu imóvel valeu 1 milhão. Hoje o banco fala assim, toma, 300 mil eu posso te emprestar. E se você não pagar, eu pego o seu imóvel. Beleza? Tá bom. No caso das empresas, é 100%. Então seria o seguinte, você chegar lá no banco e falar, tem um imóvel de 1 milhão. Beleza. Quanto você vai me dar? 1 milhão. Então me dá 1 milhão. Eu vendi pro banco meu imóvel. Uhul! O banco comprou por 1 milhão meu imóvel. Olha que beleza, eu vou vender imóvel pro banco. Você está entendendo? E aí, você vai querer pagar de volta essa dívida que você pegou, esse 1 milhão que você pegou? Ou você vai falar assim, pode ficar. Se eu fosse vender, é capaz do comprador ainda querer desconto. Você está entendendo ou não? Então, esse é um problema que tem aí, que nós temos que tomar muito cuidado. Então, quando você for analisar empresas, você tem que analisar ela como se você fosse comprar ela. Você vai lá e fala assim, ó, você tem que imaginar mesmo. Eu tenho 100 milhões na mão, eu quero comprar alguma empresa. Vamos lá, agora eu quero ser um investidor. Deixa eu ver que empresa que eu vou. Tá entendendo como é que funciona? É nessa pegada que tem que ser. E aí falaram que aumentou isso daí. Mas é claro que chegou em 2019, 2021, deu uma diminuidinha, tá? Deu uma diminuidinha e aumentou muito as empresas também na Bovespa, então isso daí dá uma diluída, certo? Mas é sempre bom porque pelo menos teve experiências, as pessoas físicas tiveram experiência. Umas tiveram zoião, outras tiveram menos zoião, umas deu certo, outras não deu. A bolsa é igual jogatina, então uma hora você ganha, outra hora você ganha e depois você perde tudo. É mais ou menos assim, tem que tomar um cuidado quem investir sem analisar balanços das empresas, tá bom? E a longo prazo, porque também não adianta pegar balanço, porque a Bovespa às vezes tem ações que é meio louca. Você fala, cara, essas ações não valem isso aí nunca, nunca, nunca. Isso aqui é surreal. Eu ainda, essa semana mesmo, ontem, aconteceu um fenômeno de uma empresa que eu tinha comprado lá no comecinho, quando estava baixinho e tal, não sei o que, ganhei um dinheirinho em cima dela. De repente ela começou a subir. Eu falei para um amigo meu, eu falei, cara, isso aqui é surreal, isso aqui não existe, isso é uma especulação braba. Ele falou, pô, mas tá subindo, tá, olha o gráfico. Eu falei, você vai fazendo análise pelo gráfico, você vai se lascar, cara. Ei, mas olha só, não sei o que. Ontem ela subiu um monte, ontem ela caiu 50% num dia, 50%. Imagine quem comprou lá em cima, já era, filho, perdeu o dinheiro. Porque até ela voltar deu 50 de novo, daqui a uns 30 anos, quem sabe, 20 anos, 30 anos. Só se entrar especulador de novo e bater o sininho lá de novo. Será que vai? Quem foi mordido pela cobra vai querer ser mordido de novo? Com uma empresa com dívida, recuperação judicial? Mas vá, rapaz, para com isso. Tem gente que é muito doida. Investe em coisa que não tem lastro, não tem coisa. Infomoney. GLP sobe antes do ajuste da Petrobras e volta a custar R$ 125 o botijão de 13 kg. Preço mínimo de venda ao consumidor observado no Sudeste e o mais alto no Centro-Oeste. Gente, o negócio é o seguinte, a Petrobras falou que ia ter que fazer um reajuste do GLP. As empresas que têm o gás, o botijão, subiram antes de ter o reajuste. Está errado? Não. Como não está errado, professor? Claro que está errado. Eu vou te explicar uma coisa de novo. Vamos lá. Presta atenção. Você tem um produto que custa 100 e o produto ele vai para 150. Você está vendendo ele por 100. Muito bem, está lá vendendo, porque o preço anterior você consegue ter lucro em cima daquilo lá. Quando o produto vai subir, você vendeu por 100, o produto custa 150. Você vai tirar os 50 da diferença da onde para recomprar o produto? O seu lucro que você teve com 100 está onde? Sumiu.
Então tem que subir antes de ter a subida de fato, porque é isso que faz com que o empresário mantenha a margem de lucro dele e consiga aumentar ainda a lucratividade dele, porque não vai ser lucro, para conseguir ter dinheiro, capital de giro para recomprar o gás logo ali na frente. Isso é matemática simples, matemática financeira. Significa que eles são inteligentes, eles não são espertalhões, eles não são espertinhos, estão fazendo coisa errada, não, filho. Eles precisam do capital de giro. Se o produto vai subir, ele precisa disso, porque ele tem que repor a mercadoria. É igual agora, eu fui fazer análise de chás, essas coisas, o chá tudo subiu. Falei, cara, eu preciso reajustar, porque senão eu não vou conseguir comprar outro. O meu lucro já comeu, eu tinha colocado tantos por cento, meu lucro já comeu, e a hora que eu for vender para recomprar, não tive lucro, só trabalhei de graça. Então esse é um dos erros das pessoas que não entendem de finanças. Subiu, tem que subir. Por isso que na época da inflação alta, o que acontecia? Eu previ inflação. A inflação vai ser de 30%, eu aumento esse mês. A inflação vai ser de 50%, eu aumento esse mês. Eu antecipo, e aí vai criando aquela bola de neve. Antecipo, porque senão acaba meu dinheiro, eu não consigo comprar ele na frente. Aí o lucro das pessoas aumenta bastante, o volume da margem aumenta, por isso que na época antiga se trabalhava com 100%, 300% e até 1000%. Eu lembro que impressoras, a gente trabalhava com a margem de 1000%, depois ela caiu para uns 300% impressora, quando começou no mercado, a margem era altíssima. Você acha que um pedacinho de plástico com as engrenagens vai custar R$1.500, R$1.000 e pouco? Uma impressora custa caríssima, rapaz. Você acha que vale tudo isso? Para, margem altíssima. Meu filho, então tá explicado aí, vamos lá. Infomoney, expedição de papelão ondulado totaliza 331 mil toneladas, recorde para maio. Sabe o que isso significa? Quando o papelão sobe, isso daí é um praxe do mercado. Você quer saber se a indústria, a economia está crescendo? Vê se o consumo de papelão está aumentando. Consumo de papelão está aumentando, ou seja, está vendendo mais, está saindo mais produtos, está tendo mais giro, ou seja, a economia está crescendo, e isso é um dos sinais. Muito bom, graças a Deus. Isso é de maio, hein? Nós estamos já em junho, metade de junho, hein? Então maio já está dando sinal de como pode ser junho, hein? Isso é um ótimo sinal que a Bovespa pode subir muito. Vamos lá. Infomoney. Auxílio emergencial será prorrogado por mais 3 meses, afirma Guedes. Com isso, a ajuda voltada aos mais vulneráveis durante a pandemia será estendida até outubro, nos mesmos valores. Bom, aí você pega e fala assim, mas professor, ficar dando isso daí não vai dar um impacto negativo no governo, alguma coisa assim? Não. Por que não? Porque como subiu as vendas e a economia, começou a entrar mais dinheiro, e esse dinheiro entrando, ele está cobrindo isso daí, ou seja, não está permitindo que crie dívidas no governo, mas que essas dívidas sejam já custeadas com o dinheiro que está entrando a mais. Então, por isso que o mercado está vendo como algo bom e não algo nocivo, que pode pegar e prejudicar a dívida pública, por exemplo, e deixar um perigo danado. Lembrando, hein, amanhã tem reunião de cupom, vamos ver para onde vai a Selic, hein? Estão falando que é 0,75, e eu tô achando que é 0,5%. Vamos ver quem quer acertar esse botão aí. Eu errei da outra, vamos ver se dessa vez o chute meu acerta. Infomoney, alugar ou comprar imóveis de Lego. Como assim? Eu gostei também disso daí. Eu olhei isso daí e falei assim, que imóveis de Lego? Reconheça a moradia modular que cresce no Brasil. Moradia modular é pré-fabricada e praticada por startup brasileira como Ambar, Brasil ao Cubo. No futuro chegará ao mercado de locação. Algumas startups que trabalham na construção civil têm um sonho de anos: transformar o canteiro de obras apenas um piso para combinar peças, como uma brincadeira usando blocos de Lego.
Com módulos elétricos e hidráulicos feitos em indústrias, as construções mais ágeis e com menos necessidade de mão de obra especializada se espalham pelo mundo, inclusive pelo Brasil. Assim conquistam uma fatia bilionária de um mercado trilionário. Vamos lá, o que seria isso daí? Isso aí seria como se fosse um loft. O que é um loft, professor? É um barracão. Pensa num barracão. Não tem paredes. E aí você pega e fala assim, eu quero construir meu quarto aqui, põe uma parede, drywall. Aí eu quero construir minha sala, põe outra parede, drywall. Quero construir meu banheiro, põe outro drywall, e você vai montando a casa como é que você quer. Não, deixa aberto o quarto com sala, com coisa. Então você monta do jeito que você quer. Ambientes pode ser mais aberto, mais fechado, você escolhe. Mas, professor, drywall, meu filho, é o que há, é a melhor coisa que tem. Ó, a alvenaria parece problema de trinca, não sei o que, ela pesa o chão, você precisa de mais estrutura, gasta mais concreto, gasta mais ferro, gasta mais um monte de coisa. E você tem um problema sério. Qual que é o problema, professor? As paredes, sendo de alvenaria, elas barram as redes de Wi-Fi. Então você tem um aparelhinho de Wi-Fi, ele só pega numa 2 cômodos e já fica com o sinalzinho fraco ali na frente. Já o de drywall não, já fica mais amplo. Outra situação que é boa. Eu quero amanhã tirar essa parede daqui e passar para outra. Se você tira, não usa, não é estrutura da casa. Você pode mudar sua casa toda hora, a hora que você quiser. Então, gente, nós temos que ter a alvenaria na parte externa, em volta, para proteger a casa. Dentro tem que ser esse Lego, tem que começar a vingar esse negócio de drywall. Inclusive o apartamento que eu comprei, na época lá atrás, ele já veio trazendo essa modernidade. Ele é toda uma estrutura de alvenaria por fora e drywall por dentro. É sensacional. Você fala assim, mas professor, cara, incrível, perfeito, a manutenção é melhor, as coisas é mais fácil de fazer. Eu quero fazer um buraco para puxar um fio, eu não preciso rasgar para chamar um pedreiro. Não, eu só chamo um pintor, porque o próprio pintor, ele mexe com o gesso, já põe o caninho lá para mim, já faz, acabou. O custo é muito mais baixo, eu consigo embutir uma televisão, consigo tirar, desembutir. Cara, manutenção mais fácil, tudo mais fácil, tudo. Espero que venha para ficar mesmo. Isso é uma tendência que não tem como fugir. Eu acho incrível. Tem gente que fica, eu quero alvenaria, acho que é mais seguro. Pois é, num terremoto, por exemplo, a alvenaria te mata. O drywall não, viu? Pensa nisso também, viu? Isso é bom você pensar nessas coisas. Imposto global para... Vamos lá, Infomoney. Imposto global para multinacionais pode trazer 5,6 bilhões de reais ao Brasil. Confira os principais países beneficiados. O estudo considera vários cenários para a implementação do imposto global. Depois de anos de impasse, o acordo histórico do G7, grupo de 7 maiores economias, para tributar as empresas multinacionais com alíquota mínima de 15%. Eu acho que essa alíquota é muito alta. Pode forçar uma mudança no cenário de guerra fiscal entre os países e garantir ao Brasil um ganho de arrecadação de 900 milhões de euros, ou 5,58 bilhões de reais ao ano. O cálculo foi divulgado em simulação feita por pesquisadores do Observatório de Tributação da União Europeia, um laboratório de investigação independente da área tributária com sede na Escola de Economia de Paris. O estudo considera vários cenários para a implementação do imposto global, que é o governo mundial, né? Pelas simulações, os Estados Unidos teriam uma arrecadação extra de 40 bilhões de euros e a União Europeia mais 48 bilhões de euros. Se a alíquota subisse de 15 para 25, a receita para a União Europeia seria de 168 bilhões e os americanos ficariam em 66 bilhões. Já o ganho para o Brasil subiria para 7,4 bilhões de euros. O governo brasileiro não fez ainda uma manifestação oficial sobre o acordo referendado ontem pelos líderes do país G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Presta atenção, e a reunião será na próxima reunião do grupo, tá? Então vamos lá, e eles vão querer passar isso para o G20. Vamos lá, prestem atenção. Essa tributação é mais ou menos a tributação que o Guedes está falando lá atrás. Você vê, presta atenção nisso, como que o ministro da Economia está alinhado com esses caras aí, que estão querendo implantar o governo mundial.
Presta atenção nesse detalhe. Ele não vem falando CPMF, porque nós temos que tributar os caras que estão vendendo tudo virtual, os negócios virtual, nós temos que pegar eles, Ah lá, o G7 falando isso daí, querendo taxação internacional. Você acha que o nosso ministro não vai querer fazer isso? Claro que ele vai, ele está alinhado com eles. Ele está fazendo coisa lá atrás que era já para preparar para isso. Não sei se vocês estão entendendo. Pode ser uma loucura da minha cabeça, mas a sensação que dá é essa, pelo menos para mim, né? Não sei se é. Eu não sou dono da verdade absoluta, mas essa pulguinha ficou atrás da orelha. Infomoney. China começa a permitir calotes de gigantes, diz Goldman Sachs. As preocupações com a saúde financeira de uma gestora de créditos apoiada pelo governo abalam o mercado asiático de títulos desde abril. O tamanho e o tipo dos calotes vistos na China ultimamente indicam que o conceito de grande demais para quebrar talvez não se aplique mais aos devedores do país. Houve um aumento perceptível na inadimplência por parte das empresas estatais desde o final de 2019 e algumas das companhias que não conseguiram pagar dívidas recentemente, como a China Fortune Land Development, tinha grandes quantidades de títulos pendentes, de acordo com relatório escrito por analistas. Ixi, a China está quebrando por dentro? As empresas estão tendo dívidas e não estão conseguindo pagar dívidas? Calote em quem? Calote no governo. Porque é o governo que empresta, é o governo que faz, porque lá tem um sistema comunista, então não são bancos, são iniciativas privadas, são bancos, são o governo. Mesmo para grandes corporações ou entidades ligadas aos estados, as autoridades estão muito menos dispostas a estender o apoio, ou seja, emprestar mais. As autoridades agora estão menos propensas a fazer resgates do que estavam no passado. Então nós estamos com 21 bilhões de dólares em dívidas denominadas em dólares em circulação. É bastante dinheiro, mas para a China eu acho que 21 bilhões ainda não é tanta coisa assim não. Estão fazendo uma tempestade no copo d'água, mas é um sinal para ficar esperto, principalmente se vem inflação. Porque se vem inflação e atinge lá como está atingindo, que a gente já está vendo, que a China está querendo segurar o preço de minério, essas coisas, o que vai acontecer? Os preços sobem, os valores para pagar as dívidas também vão ter que subir. Os valores para pagar dívidas subindo, você não consegue pagar, porque você estava programado para conseguir pagar uma conta no valor. Você não consegue pagar essa conta no valor, você fica inadimplente. Você deixa de pagar tudo, 100%. Você não paga um pedaço da sua dívida, você paga 100%, deixa de pagar 100%. E aí pode lascar tudo o trem. Vamos lá. AFP. Importantes senadores dos Estados Unidos pedem que Biden aumenta a pressão sobre Ortega. Sabe quem que é o Daniel Ortega? Ele é o responsável pelo governo da Nicarágua. Então a Nicarágua está com uma estabilidade regional e os senadores estão pedindo para que Biden aumente a pressão sobre o governo da Nicarágua. E o Biden é capaz de fazer isso daí. E nós vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque isso daí vai fazer muito mais migração. Coisa que eu avisei ali atrás, no canal principal. Vamos lá. Infomoney. Senado deve votar MP, medida provisória da privatização da Eletrobras, na quarta-feira. Amanhã, já aprovada pelos deputados, a medida precisa agora ser avaliada pelos senadores. Opa! Maravilha! Então nós teremos a privatização da Eletrobras, que eu acho muito bom acontecer. Eu não gosto muito do Correio ser privatizado, apesar que é bom, mas ao mesmo tempo não é bom. Tem as duas versões aí, tem os dois lados aí, mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Muito bom sinal também. Quarta-feira promete, hein? Cupom, privatização, um monte de coisa. Quarta-feira promete, a bolsa promete para quarta, hein? Amanhã ela tá prometendo mesmo. Estadão, por unanimidade executiva do DEM, decide expulsar Rodrigo Maia. Mas professor, será que ele fez coisa errada? O que aconteceu para expulsar ele? Gente, presta atenção. Deputado, senador, eles têm um mandato, não é dele, não é do Rodrigo Maia o mandato, é do partido.
Para ele manter o mandato dele saindo de um partido, ele precisa ser expulso. Então isso daqui não é uma coisa, olha, estão com ódio. Não, ele já estava querendo trocar de partido e pediu para que o presidente da liderança fizesse essa expulsão para poder continuar no mandato. E ele está indo para onde? PSD. Rapaz do céu. Bom, eu tô filiado no PSD, né? Não, por causa da última eleição. E não é porque eu amo de paixão, coisa assim. Mas a estratégia do cara, a gente recebeu uma normativa falando o seguinte: o partido, para se ter força, controlar, mandar, ser um partido forte, ele precisa ter a maioria na Câmara de Deputados e Senado. Então eles estão investindo em colocar pessoas que têm probabilidade muito alta de conseguir mandato, conseguir ganhar eleições como deputado ou como senador, independente se a pessoa é boa ou não é boa. Porque o importante para ele você está dentro do partido, você vai ter que seguir minhas regras. Então o importante para o partido, ele está fazendo isso, é uma estratégia para se manter vivo e ser um partido forte para poder negociar logo ali na frente. Negociar também não sei o que é. É cargo, ministério, alguma coisa, não sei o que é. Mas essa está sendo estratégia. Está vindo mais um peso pesado aí. Parece que não, mas o cara foi no reduto dele, aonde o Maia foi eleito, ele tem muita força. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo aí, tá, gente? E para encerrar, Poder 360, mais de 500 cidades devem receber atos contra Bolsonaro em 19 de junho. Está acontecendo de novo o que aconteceu logo ali atrás. Teve a primeira manifestação do Bolsonaro, uma semana depois, a da esquerda. Teve outra manifestação do Bolsonaro, uma semana depois, da esquerda. Agora, teve o negócio da motocicleta, uma semana depois, esquerda. Tá entendendo como é que tá fazendo? Os caras estão fazendo o contraponto da política. Já começou a campanha, filho. É isso daí. Você tá achando que é o quê? Que não deveria fazer? Eles precisam fazer para medir a força. Eles estão fazendo isso aí para incentivar cada vez mais, para ver se a esquerda vai. Só que eu vou falar pra você, hein? Eu quero ver, hein? Porque sem dinheirinho pra ir, sem ônibus fretado, sem essas coisas, é difícil o povo ir, hein? Só quem ama muito mesmo e tá lá disposto a coisa. A maioria que vai é que não quer perder a boquinha do jeito que tava lá e tá trabalhando pro Estado, alguma coisa do gênero. E aí eu não sei, claro que não é todo mundo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Então eu quero ver a quantidade, porque agora que a gente vai ver nas comparações pra gente ver a força de um com o outro. Porque aí vai começar a dar conflito com as pesquisas. E aí eu quero ver como é que vai ser. Inclusive eu vi até o Lula falando que vai fechar acordo com Boulos. Ou seja, com o Partido Comunista, o PT já está fechando acordo. Pra você ver, eles estão tendo que se unir. Agora a campanha, nessa próxima eleição, a gente vai ver um monte de partidos se unindo, a gente vai ver quem que vai se transformar no blocão. E os pequenininhos vai deixar de existir. Vocês podem ter certeza disso, que os partidos pequenininhos vai tudo deixar de existir. Por isso que, inclusive, o Mourão está saindo do PRTB. Tá saindo porque partido pequenininho ele vai deixar de existir. Logo, logo vai deixar de existir. Então ele vai ter que procurar um outro partido um pouco maior. Gente, jamais a verdade absoluta e somente um prisma. Eu não sou dono da verdade, hein? Pelo amor de Deus, hein? Só estamos colocando pontos e argumentos para nossa reflexão e não para incentivar nada, tá ok? Gente, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.